E aí pessoal, um vídeo rápido aqui que meu celular está com problema em relação aos resultados do IBGE, né? Resultados oficiais de um censo que era para ter acontecido há quase 3 anos atrás, né? Mas por problemas, também falta de verba, pandemia, enfim, só agora foi divulgado. O que as pessoas perceberam? O Brasil está crescendo menos, as pessoas estão tendo menos filhos, e um dado interessante é que alguns centros urbanos muito grandes, por exemplo, como Salvador, está tendo uma redução de quase 1% em relação ao censo de 2010. Se você fazer uma correlação, a Bahia hoje tem um dos maiores taxas de desemprego do Brasil. Grande centro urbano, sem emprego, com muita violência. Qual a associação que a gente faz? As pessoas estão, metendo o pé. Outra coisa que também deve ser considerada, as pessoas estão indo embora, muitas estão imigrando para o interior e emigrando para o exterior. Algumas se mudam, por exemplo, para cidades como Sinop, que teve um crescimento de quase 70%, 50%, 70%. Eu sei que tem quase 200 mil habitantes em Sinop. Isso é um dado muito interessante, né? Questão do agronegócio. E muitas pessoas estão imigrando para os Estados Unidos, Portugal. Portugal hoje tem uma comunidade de mais de 300 mil brasileiros. 300 mil parece um número baixo, mas é um número considerável em relação ao tamanho do país. Claro que a gente também tem que considerar, por exemplo, a imigração de estrangeiros para cá, como por exemplo para Roraima, os venezuelanos. Mas é um fato, os grandes centros urbanos não estão comportando mais adequadamente as pessoas para que elas tenham qualidade de vida. E também tem a questão da violência desproporcional que o país tem, principalmente nos grandes centros urbanos. Então o que acontece? Muitas pessoas vão embora de um lugar, às vezes nem é pela questão da grana, é pela questão da violência. Você vai ver num lugar que você tem o risco de ser assaltado e morto quase todos os dias. Então são coisas que eu não sei se vai ser levantado. Claro que vai, né? Mas são coisas interessantes a serem debatidas nesse vídeo. Então tem aquelas questões sociais, econômicas, políticas e entre outras, culturais, né? Então são coisas que devam ser debatidas. Porque aquela coisa, é muito complicado hoje em dia as pessoas terem muitos filhos. Não é como no passado. Eu mesmo, se eu tiver mais de só um filho, é muito. Eu vou ter um filho. Eu acho que eu vou acabar tendo só com esse filho. Por quê? São várias questões, até mesmo particulares. Mas é um fato que as famílias não são tão numerosas como antes. Muitas pessoas, se tem família com mais de 2 filhos, é muito. Por quê? Porque quanto mais a população sai da zona rural, que o país era rural quando as pessoas tinham muitos filhos, elas foram para os grandes centros urbanos, quando o Brasil se tornou-se mais urbano, não se comportava tantas crianças, as famílias ficaram bem menos numerosas, pela questão de espaço, a densidade demográfica maior, espaços menores. Não é na zona rural que tinha muito espaço. Então são coisas a serem consideradas. E quando o Brasil se torna-se mais de rural para urbano, então você percebe que a qualidade de vida muda, os recursos são mais escassos, né? Então certas coisas acabam mudando e isso reflete também na população. Uma vez eu vi um dado, e até fiz um vídeo há 4 anos atrás, que o Brasil iria ter 100 milhões de habitantes no final desse século. E é uma coisa que a gente observa, entendeu? Então são coisas que refletem em números, que um dia vão refletir na previdência social, vão refletir em políticas públicas e entre outras coisas. Acaba o quê? Que o Brasil sim vai envelhecer como envelhece a Europa. A Europa mesmo é um continente que está envelhecendo. Portugal mesmo, eu digo, os brasileiros estão se mudando, é um país de idosos. É um país que
enfrenta certos problemas em relação a isso e acaba que essa força de trabalho de brasileiros pode, de certa forma, suprir essa falta de natalidade. Itália tem problemas com isso, não sei se França, mas Itália tem, Itália que eu já vi, Espanha, tá? O Japão é um país que é um país fechado para imigrantes, mas é um país que está tendo uma taxa, a queda de natalidade brusca. Coreia do Sul, claro que são culturas diferentes, mas são coisas que a gente pode analisar. Então, claro que ele vai fazer essa curva o quê? Vai vir para cá e vai fazer assim, para depois fazer assim. Então, muitos estados já tem estudos que a partir da próxima década ou da outra já vai começar o declínio, porque as pessoas não estão tendo menos filhos e estão vivendo mais, porque na época que a avó de muitos, a bisavó de muitos paria 15, 20 filhos, se vivesse pouco. Não, alguns não passavam da juventude, muitos morriam na fase infantil, não tinha recursos, entendeu? Não se tinha condições, por exemplo, de saúde. Se você quebrasse uma perna, não tinha assistência médica. As pessoas tinham menos dentes na boca porque infecção, tinha que arrancar o dente, porque não se tinha esse dentista. Então, claro que, de certa forma, por um lado, por mais que tenha esse declínio populacional, mas tem uma certa qualidade de vida. Mas é um fato que, por exemplo, a gente vai sentir na pele. Eu talvez não sei quanto tempo eu vou estar neste plano físico, mas no final do século a gente vai sentir de alguma forma ou de outra essa falta de contingência de pessoas, né? Claro que como o nosso meio está mudando, o nosso meio de vida, a tecnologia meio que substitui coisas que o próprio ser humano fazia, talvez a gente não sofra, a gente não tenha esse sofrimento, mas se a gente não tivesse a tecnologia que a gente tem hoje, talvez a gente tivesse problema. Então, pelo fato da certa comodidade que a gente tem nos dias de hoje, essa queda, essa estagnação e o declínio populacional não seja sentido, tá? Mas se a gente tivesse, sei lá, estagnado na nossa qualidade de vida, eu falo no mundo em geral, não no Brasil, o Brasil é um caso mais sensível, mas no mundo, no modo geral, o mundo hoje é um mundo mais tranquilo, de comodidades em relação a 50, 60 anos atrás, né? do mundo pós-guerra. Mas é um fato que daí o ser humano, funções que o ser humano faz vão ser substituídas ou inteligências artificiais, por máquinas e robôs. Então vai ter menos exigência de pessoas, né? Fora que eu não quero entrar em certas discussões, mas vocês já entenderam onde eu quero chegar, né? Quando eu chego nessa parte aqui do vídeo. Então é muito complicado. Fora que a economia do Brasil pode ter problemas no futuro, pode. Por isso que muita gente vaza. Eu não julgo quem vai embora do Brasil. Algumas pessoas querem ficar, beleza. É uma vontade de mim ir embora do país? Mais ou menos. Talvez, porque assim, são decisões que a gente não toma sozinho. Quem é sozinho, quem pode, é mais fácil, mas com quem não, é complicado. Então são fatores que muitas famílias consideram, né? Porque às vezes a pessoa às vezes vende tudo que tem para ir embora, às vezes não dá certo, bota uma mão na frente e outra atrás. Teve muitas pessoas que fizeram isso, que venderam tudo que tinha aqui, foram lá para os Estados Unidos, quebraram a cara e voltaram sem nada. Jogaram fora anos e anos do trabalho da família e dele, né? Mas tem pessoas que fazem dinheiro, inclusive vivem lá muito bem, obrigado, compra o seu carro por um valor mais justo que no Brasil, mas é um fato. Há pessoas que acabam voltando, mas
Então eu acho que a imigração para o exterior é um fator que eles deve ser considerado nos estudos e no debate em relação a isso. Porque se lá fora está acontecendo isso, vai acontecer aqui também. Por conta da questão da falta de oportunidade, da falta de segurança, da falta de qualidade de vida. Há lugares no país que as pessoas pisam nos seus próprios excrementos, são assaltadas e mortas por nada, por pouca coisa. Então, esses são fatores que acabam fazendo a pessoa ir embora de um lugar. Não necessariamente para Portugal, para Espanha, para os Estados Unidos. Às vezes, sei lá, para um estado vizinho, por uma outra região do país, né? Por isso que você vê, por exemplo, crescimento em alguns lugares acima de 70%. Poxa, é um dado interessante. Como, por exemplo, cidades como Sinop se desenvolveram, né? Cresceram, né? E enquanto alguns lugares estão tendo um declínio de mais de 1%. São dados interessantes. As pessoas estão indo embora de grandes centros urbanos por inúmeros motivos. Tá? Se isso vai se refletir na economia, eu acho que vai. Tá? Vai, com certeza vai. Mas são coisas que com o tempo a gente vai ver. Né? Enfim, o vídeo é isso. E vamos ver o que vai dar.